Olá, amante do idioma, como é que está? Tudo bem? E aí, como é que estão os verbos? Estudando bastante? Você se lembra das conjugações dos verbos que nós vimos? Modo indicativo, modo subjuntivo. Aí você está falando assim, meu Deus, isso não cai quase. Vai cair como? Vai cair com isso aqui, ó, correlação verbal. Se você se lembra do filme Karate Kid, lembra? Karate Kid, o Daniel San. Você lembra? O seu Miyagi? Daniel San, mostre-me em sério o assoalho. Sim, é o que eu fiz com você. Certo? Você treinou a conjugação dos verbos para aprender a usar isso aqui, a correlação verbal. Aí você me fala que katsu é uma correlação verbal. Correlação verbal, você pega verbos correlatos para que tenha uma certa aí, a semântica fique perfeita. Eu vou fazer uma correlação verbal errada. Antes de eu fazer, preste atenção que você usa a correlação verbal todos os dias. Você lê em livros correlação verbal, você lê em leis correlação verbal. Veja essa correlação verbal que eu vou fazer. Veja se isso aqui está certo. Se eu chego cedo em casa, eu tomei banho. Aí você olhou com uma cara de nojo para mim. Claro que olhou. Por quê? Porque o correto não é isso. Não tem lógica no que eu falei. Se eu falar, se eu chegasse cedo em casa, eu tomaria banho. Ou se eu chegar cedo em casa, eu tomarei banho. Aí sim. Então a correlação verbal é isso. Eu pego verbos correlatos para que a mensagem, a comunicação fique perfeita. Agora, sinceramente, você acha que, independente da banca, caindo correlação verbal e cai aos bandos, vão cair verbos fáceis? Não, vão cair verbos do inferno. Então eu abro a porta do inferno agora e nós vamos fazer junto, vou colocar aí 3 exemplos para você ver como é essa correlação verbal, tá? Então aqui, vou usar azul, porque vai ficar mais plasticamente interessante. Então aqui, caso eu, vou deixar o espaço, o pai, espaço, a discórdia. Você pode perguntar assim para mim, mas em uma prova, como é que isso cai? Não importa como caia. Muitas vezes já cai com os verbos conjugados, outras vezes cai sem os verbos conjugados e aparece ao lado o verbo conjugado certo ou errado. Não importa, você vai ter que saber do mesmo jeito, ok? Então, imaginemos que aqui, ó, o verbo que apareça, para que nós completemos, seja o verbo maldizer, certo? Verbo maldizer. E o verbo que vai aparecer aqui é o verbo prover. Aí você já pensa assim, Deus Pai. O que vai vir aqui? Lembre-se de uma coisa. Eu quero que você não só saiba qual é a conjugação certa. Eu quero que você perceba que a comunicação foi feita. Sim, porque você usa isso no dia a dia. Vai ficar melhor para você estudar qualquer outra submatéria que peça a minha, porque é a rainha mãe de todas elas, tá? Olha aqui, eu tenho a conjunção caso. Essa conjunção vai me pedir a conjugação deste verbo aqui. Tudo bem? Certo? Então vamos ver. Eu falo o seguinte, caso eu, o que peça aqui? Não sei conjugar o verbo maldizer. O que você vai conjugar? Vai conjugar o verbo dizer. Então, na dúvida, caso eu diga. Se é caso eu diga, eu posso muito bem falar caso eu maldiga. Horrível, né? Parece nome de vinho. Caso eu maldiga. Vamos ficar aqui. Primeiro vamos abastecer essa parte para depois irmos para a segunda. Caso eu maldiga ao pai, cabe mais aqui? Cabe outra conjugação. Vamos aqui o verbo dizer. Caso eu dissesse, coube? Coube. Então, se caso eu dissesse coube, caso eu maldissesse, feio, maldissesse o pai. Cabe mais aqui? Cabe mais uma? Cabe mais uma. Eu posso muito bem falar caso eu disser, ou seja, caso eu maldisser. Eu tenho estas 3 possibilidades. Então veja, se eu tenho essas 3 possibilidades aqui, haverá 3 possibilidades aqui também. Quem manda são estes verbos aqui. Eu preciso fazer que o verbo que apareça aqui seja correlato a este verbo aqui. Sim? Então vejamos, ó. Caso eu maldiga o pai, verbo prover. Eu tenho que saber conjugar o verbo prover. Caso eu maldiga o pai, eu Calma que agora, que eu sempre encrespo. Eu proverei. Proverei a discórdia. Certo? Sigamos. Caso eu maldissesse o pai, eu proveria a discórdia. E caso eu maldisser o pai, eu também proverei
a discórdia? Veja, para cada verbo eu tenho um verbo correlato, para que haja o quê? Semanticamente eles fiquem perfeitos, a comunicação seja feita. É nesse nível que cai, certo? Por isso que eu preciso saber a conjugação do verbo prover e do verbo maldizer. Bom, mais uma? Vamos ver, para que você treine aí de maneira mais aprofundada? Vamos pegar outra aqui. Ó, ainda que ela no assunto, certo? Nada, e vou deixar o espaço aqui. O verbo que eu vou usar aqui vai ser o verbo intervir, vai ajudar bastante. E aqui vou pegar um verbo mais simples, vou pegar o verbo mudar, tá? Vamos lá. O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber conjugar o verbo intervir junto com essa conjunção. É ela quem vai pedir. Será que cabem 3 de novo? Vamos ver? Ainda que ela... Não sei conjugar o verbo intervir, vou conjugar o verbo vir. Ainda que ela venha. Se é ainda que ela venha, eu falo ainda que ela intervenha no assunto. Deu intervenha? Vamos ver se dá outro. Ainda que ela viesse. Opa, deu? Deu. Então ainda que ela interviesse. Interviesse no assunto. Também deu. Cabe mais um? Cabe. Cuidado aqui. É muito comum que a pessoa fale, ainda que ela intervir. Não, o verbo é vir, né? Se o verbo é vir, ainda que ela vier. Então, se ainda que ela vier, ainda que ela intervier no assunto. Veja, de novo, 3 verbos. Para cá, eu também vou ter 3 verbos correlatos. Passo a passo. Ainda que ela intervenha no assunto, nada mudará. Nada mudará. Ainda que ela interviesse no assunto, nada mudaria. Vejam, você faz isso muitas vezes pela fé. Você faz pela fé, tranquilamente. E, ainda que ela intervier no assunto, nada mudará também. É este nível que eu quero que você saiba. Certo? Você pode estar pensando assim, ó, meu Deus do céu, esses verbos são muito esdrúxulos. O que eu posso fazer? É você estudar na conjugação. Sim? Eu vou fazer uma outra coisa agora. Vou pegar 2 verbos mais simples para você ver como você sabe fazer pela fé, tá? Então vejamos aqui. Vou pegar uma frase aqui mais tranquilinha. Caso ela cedo, ok, nós, espaço aí, ao cinema. Vou pegar 2 verbos. De novo, aqui eu vou pegar o verbo chegar, ok? E aqui eu vou pegar o verbo ir. Veja, são 2 verbos comuns do dia a dia. Veja que a conjunção é que vai determinar o tipo de conjugação que vai aparecer, certo? Verbo chegar, caso ela chegue, opa, caso ela chegue, deu? Deu. Caso ela chegue, consegui completar. Dá para completar mais um? Dá. Caso ela chegasse, deu? Chegasse. Caso ela chegasse. Cabe mais um? Claro que cabe. Por quê? Eu fiz propositadamente, ó. Caso ela chegar. Aqui eu já vou matar 2 coelhos com uma caixa d'água só. Olha só. Eu tenho chegar e eu tenho chegar. Esse chegar e esse chegar se equivalem? Ó, o desespero. Desespero, o babu faz... Ó, C-C-H-H-E-E-G-G-A-A-R-R, como é igual? Não é igual. Esse chegar aqui de baixo, ó, tá do infinitivo. Esse chegar aqui em cima, futuro do subjuntivo, tá? Cuidado para não cair na pegadinha. Passo a passo, ó, pretinho com pretinho, vermelho com vermelho, ó. Chegue, vem pra cá. Caso ela chegue cedo, nós iremos. Sim, caso ela chegasse cedo, nós iríamos. Tem acento? Tem aqui, proparoxítona. E caso ela chegar cedo, nós iremos. Perceba que deve ter sido um pouco mais simples
para você. Por que isso aqui foi mais simples para você? Porque são verbos mais comuns no dia a dia, certo? Mas não adianta, mesmo que caiam verbos comuns no dia a dia numa prova, se você não souber fazer a correlação verbal, o que vai acontecer? Você vai se estrepar. E agora eu desafio você a uma outra coisa. Você tem 3 situações aqui, certo? Vou perguntar para você, responda aí no seu inconsciente. Qual das 3 situações você tem certeza que vocês não foram ao cinema? A primeira, a segunda ou a terceira? Tempo! Respondeu qual? Se você respondeu a segunda, você acertou, certo? Como é que é isso? Ó, caso ela chegasse cedo, nós iríamos ao cinema pelos tempos verbais, ou seja, pela fé e pelo que você principalmente estudou aí nesse dia a dia, pelo tempo verbal você já matou que iríamos, vocês não foram. Ou seja, isso é muito importante para as provas de texto, isso é muito importante para você entender melhor as leis, isso é muito importante para você entender melhor histórias, entender melhor o que você lê e o que você escreve. Tudo bem até aqui? Tranquilo com correlação verbal? Espero que sim. Bom, nós vamos mudar de assunto. Agora, continuemos ainda com verbos. Sim. Você se lembra de uma coisa linda chamada particípio? Lembra-se de particípio? Mais ou menos? Bom, só para que clareie a sua vida. Ó, eu tenho o infinitivo de um verbo, eu tenho o gerúndio de um verbo e eu tenho o particípio de um verbo, ok? Certo? Então aqui eu te pergunto, infinitivo do verbo amar. Infinitivo do verbo amar é o verbo amar. Gerúndio do verbo amar é amando, ok? Particípio do verbo amar é amado. E é isto aqui que eu vou passar para você. Particípio. Particípio, esse aqui, amado. Tá? Aí você me pergunta, tá, o que isso tem a ver com correlação verbal? Não, falei, vamos mudar de assunto. Sim? Significa o seguinte, existem verbos que possuem mais de um particípio. O normal é que exista um particípio só, que é o particípio regular. Esse aqui terminado por DO, certo? Esse aqui, ó, particípio regular. Eu vou começar a falar agora de uma coisa linda chamada verbos abundantes. Vou apagar, ok? Verbos abundantes. Sim? Vamos aqui. Completar com verbos abundantes. Deixa eu só colocar verbo abundante aqui, para que fique mais fácil e não haja confusão. Verbo abundante. O que te lembra verbo abundante? Abundância. Sempre vai lembrar algo que é volumoso, algo que tem fartura. Então, se eu falei que a maioria não, muitos verbos possuem apenas um particípio, verbo abundante vai possuir 2. Certo? Verbo abundante é aquele que possui 2 particípios. Eu disse a você que existe o particípio regular e o particípio irregular, certo? Vou fazer de novo, vou tentar seguir aqui a linha bonitinho para que fique clara a explicação, ok? Então tenho aqui, por exemplo, o particípio regular. Particípio regular são aqueles particípios com esse sufixo DO e o particípio irregular. Bom, acho que eu não preciso esmiuçar tanto, porque se é irregular, significa o quê? Que não tem regra. É literalmente irregular, sem regra. Então vamos lá. Cuidado. Particípio do verbo cobrir. Ó, não tem aí particípio regular, é irregular. Coberto, não é cobrido. Coberto. Particípio do verbo chegar. Chegado. Particípio do verbo pagar. Já mudou. Eu tenho 2. Pagado e pago. Particípio do verbo benzer. Aqui, eu tenho 2. Eu tenho benzido e bento, que é o particípio irregular. Particípio do verbo nascer, nós temos nascido e nato. Particípio do verbo inserir, olha que coisa mais linda. Podemos falar inserido e, por incrível que pareça, incerto. Incerto com S, porque o incerto com C
certo? É o não certo. Particípio do verbo enxugar, enxugado, que é o particípio regular, e o irregular, enxuto. Daí, perguntas podem estar na sua cabeça. Por que katsu eu tenho esses dois? Sim, eu tenho esses dois por um único motivo. Esses particípios aqui fazem par, certo? Em vozes verbais, que nós vamos ver daqui a pouco, aí no próximo bloco, certo? Com os verbos auxiliares ter e haver. E estes fazem pares com os verbos auxiliares ser e estar. Certo? Fala, meu Deus do céu, talvez você nunca tenha percebido isso. Sim? Vou colocar orações para que você veja como isso acontece no dia a dia, tá? Presta atenção. Eu posso falar assim, ó. A conta, vou deixar para ser completada. Ele, a conta. Os padres, a criança. E as crianças. Muitas vezes, o que acontece? O brasileiro acha que algo está certo, algo está errado pelo som. Cuidado. Nem tudo que soa bem está certo, nem tudo que soa errado está errado. Certo? Ok? Ficou muito certo, muito errado. Vamos ver aqui, ó. A conta. Se eu quiser, vou pegar sempre com o exemplo com o verbo abundante, tá? Aqueles verbos que possuem dois particípios. Se eu falar a conta foi paga. Posso falar a conta foi pagada? Por que você não falaria a conta foi pagada? Porque esse foi que aparece aqui, ó. Cuidado que na hora do desespero esse foi vira verbo ir. Sim? Na hora do desespero tudo aí fica mais complexo. Esse verbo foi é verbo ser. Sendo o verbo ser, o que acontece? Ele vai pedir o particípio irregular. A conta foi paga. Embaixo, eu posso muito bem falar assim, ó. Ele tinha. Cuidado, ó. Ele tinha. Se ele tinha verbo ter, que particípio que ele vai pedir aqui? Ele vai pedir o particípio regular. Ele tinha pagado a conta. Aí sim. Aí você fala assim pra mim. Ah, mas tinha pago. Tá correto? Infelizmente, é aceito também, por uso capião do erro. Mesmo que tinha pagado seja o que a norma culta peça, tá? O tinha pago por uso em demasia aí, no blá blá blá, no dia a dia, é aceito. Mas em prova de concurso, cair o tinha pagado, muitas vezes a pessoa vai falar, a pessoa que não estuda, né? Ó, pagado, tá errado. Imagina tinha pagado, isso não existe, isso é erro. Cuidado, você não, você é um ser diferenciado, certo? Os padres, vou colocar propositadamente aqui o verbo auxiliar haver. Os padres haviam. Se os padres haviam, que verbo que vai pedir aqui? Que tipo de verbo no particípio que vai pedir aqui? O regular ou irregular? Lembra? Ter e haver vai pedir o particípio regular. Então, os padres haviam benzido a criança. Por que é benzido? De novo, ó. Ter e haver vai pegar o particípio regular terminado por DO. Tudo bem até aqui? Ótimo. As crianças estão, antes de completar, as crianças estão, vou pegar o verbo benzer, verbo auxiliar é verbo estar, vai pedir que particípio? Vai pedir o particípio irregular. As crianças estão bentas. E tem uma brincadeira interessante que você pode fazer, certo? Vamos supor, um rapaz chega para o Papa e fala, sua bênção, vossa santidade. O que ele pode falar? Ele pode falar bonitinho para ele assim, ó, sebento. Ele vai falar, eu tomo banho, sou assim, ó, sebento, particípio, e o verbo ser, certo? O verbo ser vai pedir o particípio irregular. E aí, como é que foi? Tranquilo? Mais ou menos? Nós estamos a um passo de uma coisa linda chamada voz passiva. Só que para que eu entenda a voz passiva, é necessário que eu entenda
isto aqui, certo? E pode ter certeza que se isso é uma coisa não muito simples, a voz passiva cobrada em concurso público, como vozes verbais, também é uma coisa um pouco mais complexa. Tudo bem até aqui? Certo? Sem problemas? Só existe uma forma de você saber se está indo bem ou não. Qual é ela? Fazendo exercícios. E eu separei 3 aí para você. Tudo bem? Vamos a eles? E aí, amante do idioma, como é que foi? Foi bem? Espero que sim. Vamos ver então? Primeiro exercício, acompanhe comigo aí a leitura no seu material. Das frases abaixo, a que apresenta os 2 verbos empregados corretamente é. E aí temos um grande trabalho pela frente, tá? Vamos lá. Está procurando a que está correta. Primeiro, letra A. Se ele pôr o curativo, ficará bom. Cuidado, exercício de correlação verbal, você sempre acha que está tudo certo. Porque se você não se policiar no dia a dia a usar a correlação verbal correta, tudo vai para o espaço. Então aqui, ó, se ele pôr o curativo, eu tenho essa conjunção aqui condicional. Se ele pôr, já não dá para você falar se ele pôr. Qual que é o correto? Se ele puser. Então, se ele puser é a forma correta, ficará bom, a correlação verbal aí estaria perfeita. O correto é puser e não é pôr, não é a letra A. Próxima. Se eu vir João, entregar-lhe-ei o cheque. Olha só, eu não queria pular, mas apareceu, já apareceu. Se eu vir. Aí você pode falar, mas esse não é quando? Lembra que eu falei que independe da conjunção, certo? Se a conjunção pedir o verbo, aí correto, vai ser esse. Então, se eu vir João, entregar-lhe-ei. Olha que lindo, tem uma mesóclise, não perca. Aí, em um dos nossos assuntos vai aparecer a mesóclise. Entregarei, certo? Aqui está correto e aqui também está correto. Resposta correta é a letra B. Mas, vamos ver as demais, saber por que estão erradas. Letra C. Se Pedro ir pela sombra, não ficará suado. Se Pedro ir pela sombra, mesma coisa. Olha o C, conjunção C, está pedindo o quê? Que o verbo vá para o subjuntivo. Então não é se Pedro ir, se Pedro for pela sombra. Sim? Ótimo. Letra D, se você manter a palavra, seu filho o respeitará. Isso é muito comum de cair em provas de concurso. Se eu manter, se eu reter, antes de nós virmos, ok, por que isso aqui está certo ou errado, certo? Conjugue para mim o verbo ter. Se eu ter, não, você vai falar o quê? Se eu tiver. Se eu tiver. Então aqui, se eu mantiver. Mantiver vai ser a forma correta. E por último, se o médico vir hoje ao consultório, entregue os exames. Essa eu tenho certeza que a menos avisado ia colocar essa aqui como sendo a correta e nunca falaria que essa aqui estaria certa. Se o médico vir, cuidado, não é do verbo ver, literalmente é do verbo vir. Então, se o médico vier é a forma correta de se falar. Se o médico vier hoje ao consultório, entregue os exames. Então, justificamos aqui por que todas as demais estão erradas. E aí, como é que foi? Foi tranquilo? Bom, trabalhoso, né? Bom, vamos ao segundo exercício. O segundo exercício está pedindo também a mesma coisa, praticamente, para assinalar qual é a resposta certa em relação à correlação verbal. Ou seja, eu tenho 5 alternativas para que você veja qual é a que está correta. Então eu sei que 4 estão erradas. Passo a passo, olha o C, caiu o C de novo. Se eu for você, compre um carro, certo? Se eu for você, compre um carro, olha aqui, ó, C, olha esse C. O que ele vai pedir? Vai pedir aqui uma outra coisinha linda. For não dá, se eu o quê? Se eu fosse você, ó, faltou a vírgula aqui. Ah, vai entrar com recurso por causa da vírgula. Não, tá pedindo correlação verbal, esquece a vírgula, certo? Se eu fosse você, eu já vi isso em algum lugar. Já tem, parte 1, parte 2, tá? Muito bom. Se eu fosse você, compraria um carro. Olha aqui a correlação verbal. Compraria um carro. Tranquilo? Ótimo. Letra B. Assim que eu remediei o erro, fiz o comunicado. Veja que bizarrice. Como é que pode? Assim que eu remediei, significa o quê? Que você não remediou ainda. Como é que você pode não ter remediado e fiz, e já ter feito o comunicado? Isso não dá.
a correlação verbal está errada. Então, assim que eu remediei o erro, não é fiz. Você vai colocar farei o comunicado. Aí sim existe essa correlação verbal perfeita. Vamos para a próxima. Letra C. Se eu vendia bem, ele me daria aumento. Cuidado com isso aqui. Certo? A correlação verbal, ela fica muito próxima do coloquial, muitas vezes você acha que está certo. Se eu vendia bem não é a forma correta de se falar. Você vai falar o quê? Se eu vendesse, se eu vendesse, esta é a forma correta. Se eu vendesse bem, ele me daria. Veja que a correlação verbal fica perfeita. Tudo bem? D. Vamos pular a letra D. Por que vamos pular a letra D? Não sei por quê, questão de logística. Vamos para a letra E. Assim que fazer o trabalho, avisá-lo-ei. Olha a mesóclise bonito, né? Que coisa linda. A mesóclise é linda, mas assim que fazer o trabalho, não. Assim que fizer. Cuidado com isso aqui. É muito comum de se errar no dia a dia, mas em concurso vai ser fatal na sua resposta. Assim que fizer o trabalho, avisá-lo-ei. O que sobrou para mim? Sobrou a letra D. Quando me convier, olha que coisa linda, verbo vir, derivado do vir, convir. Se eu falo quando me convier, ou seja, quando eu vier, quererei, olha que coisa mais linda, quererei uma casa de campo. Então, quando me convier, eu tenho este verbo, quererei, ou seja, dois verbos correlatos, resposta correta, letra D de diabo. E aí, tranquilo? Vamos ao próximo exercício. O próximo exercício é da CESP. Acompanhe comigo aí no seu material a leitura do enunciado. O termo em destaque, tudo incluso, traz o verbo no particípio na forma irregular por se tratar de verbo abundante, o que não significa que há um verbo implícito, no caso o está, por ser estilo informal de comunicação. A CESP tem umas coisas bizarras, tá? Tudo incluso, o verbo incluir é um verbo abundante. Você pode falar incluído e incluso. Tudo bem? Certo? Se está incluso aqui, se aparece o particípio incluso, significa que existe realmente o verbo aqui, que é o verbo está. E ele vai pedir, ou seja, ele aparece. E esse complemento que ele coloca, a questão formal ou informal, isso não existe, certo? Em relação a texto. E provando que este exercício também está errado. E aí? Como é que você se saiu? Foi bem? Geralmente, correlação verbal, geralmente verbo abundante, traz um pouco de trabalho. Mas é isso que tem que fazer. Se você percebeu que as suas limitações estão aí muito ruins, é trabalhar. Se não, se for tranquilo, beleza, siga em frente e continue a estudar os verbos, seja em português, seja no direito, seja em qualquer submatéria que exista aí para você. Tudo bem? Então, um abraço, até o próximo bloco.